Boa noite, bem-vindos, bem-vindas! Aqui estamos para a nossa live Percepção e Tratamento da Dor, um tema super interessante que alcança a todos nós, em diferentes circunstâncias, em diferentes idades. E a Juliana vai entrar já já para a gente conversar um pouquinho sobre isso. A Ju está entrando já. Oi, Amanda. Oi, Andréia. Oi, Ju. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo jóia também. Boa noite, Rafael, quem vai entrando aqui com a gente. Obrigada por estarem aqui. Bom, então estamos aqui, eu, Camila Caione, trabalho com Mindfulness, sou instrutora e mentora de Mindfulness, e a Juliana Hierro, fisioterapeuta, e a gente vai conversar um pouquinho hoje à noite sobre esse tema tão interessante. Então vamos colocar mãos à obra, Ju, vamos lá? É isso aí, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Se apresentasse um pouquinho o que você faz, conta pra gente. Vamos lá. Gente, eu sou Juliane Erro, fisioterapeuta. Trabalho hoje, sou especialista em coluna, também trabalho com extremidades. Eu uso uma técnica dentro da fisioterapia que chama FCR, né? Fisioterapeuta Clínica Referência em Coluna. E a gente trabalha com movimentos. São movimentos que a gente consegue, na avaliação, descobrir a causa, né, o pinçamento do nervo na região e qual o movimento que vai desobstruir essa vértebra para tirar o pinçamento desse nervo que está provocando tanta dor, rigidez, formigamento. Então, a gente faz um trabalho bem, bem bacana hoje, assim, com resultados incríveis mesmo. Tá muito legal. Legal. E aí, na sua prática diária de trabalho, Ju, como que é essa relação aí com a dor? Então, é diário, né? Meus pacientes todos, né, vêm com dor, bastante dor ou formigamento, né, na maioria dos casos. São aquelas pessoas que quando vêm com uma dor aqui, tem aquele formigamentozinho assim na ponta dos dedos, né, que vão, ou então do ciático, que vai pro pé. Então, é diário, assim, todos os dias eu vejo o sofrimento das pessoas com dor. É bem difícil mesmo, bem difícil. E você tinha comentado E comigo que você trabalha com uma técnica de classificação por bandeira. Você pode explicar um pouquinho para Isso. mim? Então, é muito legal, assim, a gente classifica mesmo. Ai, desculpa, caiu o celular. Não tem problema, não. É só voltar ela aí pro lugar, dá tudo certo e a gente continua. É isso aí. Daqui a pouquinho ela foca. A Ju comentou comigo enquanto ela reposiciona a câmera. Aí, Pronto, pode pronto, seguir. desculpa, gente. Não, imagina, pode seguir. Então, a gente faz uma classificação de bandeiras. Então, essas bandeiras são classificadas por cores. O que eu mais vejo, assim, na prática diária mesmo do consultório, são bandeiras amarelas e laranjas, que têm um componente emocional muito grande, né? Então, as bandeiras amarelas são aquelas pessoas que têm um problema de ansiedade, mas que são casos até que razoavelmente leves, mas que a gente vê que o emocional interfere bastante. Muitas vezes não são a causa do problema, tá? Mas interfere bastante na evolução do tratamento, né? Uhum. E as bandeiras laranjas são aquelas pessoas que tomam remédio mesmo, né? Para tratar a ansiedade, depressão. São casos bem, bem, bem complicadinhos que a gente vê no dia a dia mesmo. E eu Camila, sei como que é que. você. Fala, Pode falar. desculpa. Não, eu sei Não, que eu ia você perguntar. pessoalmente conhece a técnica. Eu sei que você pessoalmente conhece, né, a técnica de mindfulness. E a gente Isso, tocou algumas figurinhas aí no planejamento dessa live. E eu queria isso. que você falasse assim, por que que você acha, né, que o mindfulness ele pode ajudar, né, nessa relação aí de dor que combina com a físio? Isso, então, assim, eu tive uma depressão muito forte, né, há alguns anos, após a morte da minha avó, do meu avô, tudo, então, assim, eu tive realmente uma depressão muito profunda e o que me ajudou a tratar foi o mindfulness, por isso que eu gosto muito dessa técnica, né, fiz toda a sequência do mindfulness clássico, né, que é aquele de 8 semanas, eu fiz todo o curso, tudo, foi, assim, um divisor de águas para mim. Olha Literalmente aí. foi um divisor de águas. Foi incrível, incrível, incrível. Eu tenho muitas dores na cervical, não chego a ter formigamento, mas a dor desce sim até meu cotovelo.
Então, assim, hoje, fazendo a técnica do Mindfulness e usando a técnica do FCR, eu consigo, assim, é quase que instantâneo a melhora da minha dor. É muito, muito bacana mesmo. E conta aqui pra gente, Camila, como é que o Mindfulness, ele faz essa percepção da dor e como é que faz o tratamento? Como é que ele atua nisso? Isso, legal, né, Ju? Como você, é muito legal assim, o seu feedback, a experiência que você teve, que você comenta, porque o mindfulness é relativamente um assunto novo aqui no Brasil, mas é uma coisa assim muito difundida, com diversas comprovações científicas da efetividade e algo relativamente simples, né? Que às vezes a gente tem até a tendência de subestimar. E aí, relacionado com a dor, especificamente, a gente normalmente quando a gente sente uma dor, a gente não quer trabalhar a percepção dela e entender que ela está associada com um contexto, com uma circunstância. E na minha técnica, que eu trabalho a técnica de perceber e acolher, né, que leva o nome do meu perfil, ela trabalha isso. Né? A gente quer perceber essa dor, a gente quer entrar em contato com ela, a gente quer entender ela bem. E normalmente quando a gente tem um quadro de dor ou de sofrimento, a gente quer evitar, né? A gente evita, não quer ter contato com isso, a gente se julga, Exatamente. critica, ou julga e critica a dor, o contexto, e isso não é bom quando a gente quer tratar alguma coisa, né? E no acolhimento, a gente faz o segundo passo, né? A gente percebe, entende, aceita que isso está lá e agora a gente vai acolher, vai entender que é um aspecto de nós, que faz parte de um componente de quem nós somos, e aí a gente ganha força para entender melhor essa dor, né? Por quê, quando, como a gente se livra dela, ou como a gente adquiriu ela. A gente trabalha a percepção corporal, que é algo super importante, né? Você, como profissional aí de físio, sabe um É, pouquinho a importância da consciência corporal. Queria que muito. você falasse um pouquinho disso para a gente. Então, a percepção corporal no tratamento da fisioterapia, assim, é bem importante, na verdade. Principalmente usando essa técnica que eu estou usando agora, né? Por exemplo, eu passo um exercício para o paciente e quando o paciente não tem essa noção, essa percepção mesmo corporal, essa consciência corporal, até ele poder entender o movimento corretamente, a gente leva um tempo, né? Então, assim, só para citar um exemplo, tem um movimento para cervical que o paciente ele tem que fazer uma retração, que a gente chama, né? Então, pacientes que têm muitas dores cervicais, não é para todo mundo, tá? Por exemplo, no meu caso é o movimento inverso, então tem que fazer uma avaliação certinho para a gente saber qual é o movimento ideal. Mas este movimento é um movimento que a maioria das pessoas não consegue fazer logo de cara. Então, assim, exige realmente um trabalho em cima disso. As pessoas que já têm uma consciência corporal um pouquinho melhor já conseguem fazer muito mais rápido. Então, seria fazer uma retração. É como se afundasse o queixo na direção da garganta. Fica até difícil de falar mesmo, é isso mesmo. E repetindo esse movimento, normalmente as dores da cervical melhoram, né? Para algumas Legal. pessoas, para outras pessoas é a flexão. Só que principalmente pessoas de idade têm muita dificuldade de fazer esse movimento. Então a gente tem que ir lá, colocar a mão, orientar. Então essa parte realmente influencia muito, sim. E É você bem percebe, Ju, interessante. também? Você percebe, por exemplo, né, que quando o paciente ele trabalha na aceitação dessa dor e não na Isso que eu ia te rejeição ou na perguntar. evitação É, dela, era isso que eu ia te o perguntar. processo flui melhor? Muito melhor. A maioria acho que você deve perceber, né? Assim, a maioria das pessoas não aceitam. Isso daí é totalmente inconsciente, né? Elas não percebem isso. Elas têm que. A aceitação é muito difícil para a pessoa, principalmente quando tem um fundo emocional envolvido. Quando tem um fundo emocional, aí, assim, é uma dificuldade muito maior em trabalhar com a dor. As pessoas começam a melhorar e, de repente, na metade do tratamento, elas param de melhorar. Ai, de novo, meu Deus do céu, desculpa. É porque tá com Imagina. fone de ouvido. Até Aí. quando você movimenta, ele puxa. Mas você estava dizendo que elas estão evoluindo, estão melhorando, e E aí, aí, de repente, no meio do tratamento, o que que acontece? Conta pra gente. de repente, para a melhora, para a evolução. Vai diminuindo. É como se elas quisessem realmente ser acolhidas, mas tudo isso é inconsciente, tá?
a pessoa não percebe isso. Mas vai acontecendo. De repente a pessoa vai melhorando, 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 daqui a pouco fala, doutora, sabe aquela dor ou aquele formigamento? Parece que está voltando, olha, tá mais ou menos igual. Então, assim, tem uma certa dificuldade mesmo nessa aceitação, né? Você percebe isso na sua prática diária com relação à sua prática mesmo, né? Você também percebe esse tipo Sim, de... aham. É interessante a gente falar sobre isso, porque talvez quem esteja escutando a gente, né? Talvez não sei. Vocês estão conseguindo entender bem a gente aqui? A gente está conseguindo falar certinho? Aqui vocês estão acompanhando a linha de raciocínio? Comenta aqui se isso já aconteceu com vocês. Como vocês se sentem em relação a essa consciência corporal quando vocês recebem um comando, por exemplo, né, de movimento, seja na fisioterapia ou seja lá na academia, um personal, um pilates. Conta aqui pra gente como que é essa questão da percepção corporal para vocês, né? E essa questão do componente emocional da dor, ela é interessante, Ju, para a gente esclarecer aqui. Então, isso que você está falando, olha, Ana, você está dizendo que sim, né? Por exemplo, o paciente ele está avançando no tratamento da dor. Isso é super legal. A Amanda também concorda, Amanda sim. também. O que acontece muitas vezes quando o fundo é emocional é que esse cuidado que a pessoa recebe no tratamento da dor, né, esse toque, esse acolhimento profissional, gera na pessoa conforto emocional. E aí o que acontece? Kátia, boa noite. Boa E noite, aí o que Kátia. acontece? A pessoa, ela vai caminhando para o fim do tratamento, só que ela não quer se desvincular desse componente emocional que está sendo atendido e que é inconsciente. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente entender se essa dor, até que ponto ela é física e até que ponto ela é aquela justificativa para a gente buscar autocuidado, a gente buscar cuidado, né? Porque E às vezes... Aham, pode falar. eu queria perguntar como é que funciona esse acolhimento dentro do mindfulness? É justamente a gente ter um nível de consciência que ajuda a gente a entender o que é físico e o que é emocional. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo clássico aqui, no caso das mulheres. Às vezes as mulheres, a maioria de nós, né, nos sentimos muitas vezes sobrecarregadas, uma carga de trabalho fora de casa, com um trabalho em casa, e às vezes a gente não se permite um toque, um cuidado, uma massagem, um processo relaxante. Aí tem a sobrecarga física, a gente não dorme bem, dorme mal, sobrecarrega a cervical, trabalha no computador, postura errada. E a gente, às vezes, Total, emocionalmente está abalada. E aí vem o componente físico com o emocional. Então a gente exato. vai, trata o físico, confia na fisioterapeuta, né, que está tratando a evolução do processo e vai conduzir para a solução, mas a gente não vai com o componente emocional de certa maneira, eu espero que vocês entendam a minha expressão aqui, né? Atrasando esse trabalho ou indo na contramão do trabalho da físio. Porque a gente vai entender, existe uma coisa, um componente físico que eu estou tratando com a físio, mas tem um componente emocional que eu estou precisando de um relax, de uma desconexão. Eu vou marcar uma massagem, eu vou para uma piscina, eu vou tomar um café com as minhas amigas, eu vou para qualquer canto sem olhar no celular, deixar o celularzinho lá na bolsa, vou tomar um cafezinho só, um chá, qualquer coisa que seja uma coisa que é gostoso para a pessoa, que alimente ela emocionalmente, entende? Então, Exatamente. a gente trabalha isso. Essa percepção, ela fica um pouco mais consciente. E aí a gente acolhe a dor, acolhe essa necessidade emocional. Porque a gente não vai se criticar. Do tipo, olha aí, tá vendo? Ó, nem consigo dar conta do recado, né? Essas cobranças inconscientes que existem no nosso dia a dia. Eu queria saber É. aqui das mulheres especialmente que estão nessa live. E aí, isso acontece com vocês? Vocês percebem que às vezes vocês vão, ó, na correria tentando dar conta do recado e algumas necessidades vão deixando de ser Que ficam atendidas? Como é que deixadas, isso é né? para E vocês? em contrapartida, cá, na fisioterapia, a gente tem que ter essa manualidade, essa habilidade de poder identificar também, porque muitas vezes a própria pessoa não percebe que ela está se deixando de lado, ela cuida tanto dos outros, ela faz tanto para todo mundo, que aquele acolhimento que ela precisa, ela acaba deixando de lado sem mesmo ela perceber. E a gente tem que ter essa habilidade da gente identificar e poder fazer essa orientação também, né? Orientar, fazer
um tratamento, de repente, claro, conforme o caso, tem que ser com uma psicóloga, com medicação, então cada caso é um caso, né? Então tem casos que são mais sérios, tem casos que são um pouco mais leves, então a gente tem que ter essa disponibilidade de saber a situação da pessoa, né? A gente entender a situação do paciente para a gente poder orientar. Claro, na sessão lá da fisioterapia, né, a gente tenta conversar bastante com o paciente, tentar entender toda uma situação para ir buscando aquilo que está realmente influenciando no tratamento, na dificuldade da melhora, né? A Ana Lúcia É isso falou que é muito mesmo. comum. Vou ler aqui, né, pra É, gente, ó. Nossa, muitas cobranças, Amanda, a Andréia, né? Com certeza. A Amanda reforça, né? Às vezes parece que esqueço até de respirar. A Ana Lúcia, é muito comum. Rosimeire, esse alimento emocional é fundamental. Então, olha aí que é, interessante. E relacionado com e o que a, você disse, a gente também, né, como profissional, entender que existem limitações na nossa atuação e às vezes a gente precisa conduzir essa pessoa para um outro profissional que complemente esse tratamento, porque o que a gente quer é o bem-estar do exatamente, paciente, ou do aluno, no meu caso, exatamente. muitas vezes. Né? Então é legal isso, que você ouve e aí você conduz, por exemplo. Uma pessoa pode vir para mim de mindfulness, com um mindfulness, e aí a gente percebe que existe um componente físico importante que não está sendo diluído. Então, direcionar para uma fisioterapeuta, né? Recomendar a pessoa, vai fazer uma avaliação, dá uma Sim, checadinha sim, nisso, e exatamente. vice-versa, né? Exatamente, porque tem o fundo físico, né, que é o que eu trato. Então, a parte física nem sempre tem causa emocional, né, como eu disse lá no começo. Muitas vezes a causa emocional ela só interfere no tratamento, mas a parte física tem que ser tratada, assim, a parte, né, e essa situação vai sendo resolvida em conjunto. Um interfere no outro, não tem como. Tenho paciente, sim, tenho experiência com pacientes que tiveram perdas de familiares, né, um luto muito profundo, perda de empregos, divórcio, que assim interfere demais, demais, demais. E às vezes eu fico puxando, assim, tento ficar puxando um pouquinho, o paciente chega a chorar, mas depois parece que o tratamento flui, sabe? A partir do momento que a paciente aceita e deixa, o tratamento flui, mas claro que não é com todo mundo. Precisa sim de uma orientação de um profissional específico para cada área, né? Isso que você comentou agora, né, da pessoa às vezes transbordar, a Cris aqui concordando com a gente, do paciente transbordar, às vezes o que a gente trabalha na parte do perceber da minha técnica, né? Porque se você não leva isso para o plano consciente, você não assimila isso, provavelmente você está na resistência. E a resistência é o quê? Tem um componente de apego, de fortalecimento daquilo, que no caso é a dor. Então, não funciona, realmente não funciona. Você pode fazer outros tratamentos e aquilo vai permanecer. E o acolhimento, ele justamente ajuda você a compreender que aquilo está acontecendo. Você tem um componente de acolhimento, de apoio próprio, né? Por exemplo, uma técnica que eu trabalho muito, e a gente trabalha isso muito no processo de acolhimento, é a autocompaixão. Então, o que significa isso? Significa que você vai ter uma palavra amiga, de consolo, dócil, generosa com você, assim como você tem com seus amigos, né? Então, às vezes, um amigo passa por um problema e você coloca a mão no ombro e fala, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ou então, você não fez por querer, foi sem querer, isso daí vai se resolver. E quando é a gente? Aí A tem gente uma com a pessoa gente mesmo. severa por trás, né? E a gente não acolhe. Então, isso causa dor emocional que o corpo vai falar, né? O corpo fala. Fala e Exatamente. assim, e fala de formas que a gente nem imagina, né? Então, pode vir de uma forma emocional, pode vir na forma física, até alergias acontecem. Eu estava vendo esses dias um post, não me lembro agora de quem que era, falando que teve uma alergia muito grave mesmo, e aí foram fazer todos os exames e descobriram que era de fundo emocional. Então, muitas dores, muitos problemas físicos que a gente tem fundo emocional, sim. É muito sério, isso é muito sério. É bem Uhum. sério. E a gente, olha aqui, a Kátia concordando, né? A Kátia, eu não quero falar errado, Boschini talvez seja, e a Kátia Guerreiro, as duas falando verdade, verdade, né? Peço perdão aí se o sobrenome eu falei incorretamente.
E aí a gente vê que a abertura mental do paciente, né, é muito importante nesse processo. E aí eu queria, Ju, que você comentasse assim, se tem algum exemplo, sem citar nomes, obviamente, né, de algum acontecimento nesse sentido, né, algum paciente que você possa mencionar que ele se permitiu um suporte mental e psicológico e o desfecho foi mais positivo. Antes de você falar isso, eu queria ler aqui o comentário da Cris. Ela diz assim: dor emocional é muito triste e afeta o físico. Isso acontece no meu caso. É verdade, Cris. A Amanda diz: sim, o emocional e o físico se misturam e às vezes acabam virando uma bola de neve. Ah, eu acertei a pronúncia, Boschini, legal. Então conta pra gente, Ju. Não, assim, eu já tive pacientes, estou com uma paciente, inclusive, ela tem um problema grave no ombro, de ombro congelado, né, de que a gente chama, né, que é uma forma mais comum de falar. Isso aconteceu logo após o pai dela falecer e ela perdeu o emprego. Estamos tratando, o ombro congelado realmente é bem complicado de tratar, né? Ela sabe que tem um fundo emocional, a gente conversa bastante, mas assim, a gente está tendo resultados excelentes, ela já está conseguindo realmente ganhar bastante, já está conseguindo levantar bem, não como ela gostaria, ela é jogadora de basquete, né? Não vou falar nomes, mas se ela estiver por aí, ela sabe. Ainda não está conseguindo voltar ao jogo, mas assim, as dores dela já pararam, ela falou que ela já não sente mais dor, a não ser quando ela chega lá no limite do braço, né? Que hoje o limite dela já é bem melhor do que antes, né? Então, mas assim, muita conversa, muito cuidado, muito carinho, para a gente poder ir evoluindo. E o tratamento fisioterapêutico, né? Que no caso físico é fundamental, né? Isso daí a gente percebe. E o caso dela foi assim, totalmente de fundo emocional. Tem uma senhorinha também, que também foi logo após o marido dela falecer, né? Que ela começou a ter dores no corpo inteiro, principalmente em joelho. Hoje ela está super bem, a não ser quando são as datas específicas. Então, a morte, o aniversário de morte, o aniversário de vida. Ela sempre tem uma recaída e De sempre tem dor. casamento, às vezes. Sim, Aniversário ela de casamento sempre tem. Ela sempre tem uma recaída, ela sempre tem dor nessa época, sempre. E aí eu volto, converso, a gente vai tentando fluir. Essa senhora não faz tratamento, né? Mas assim, eu sempre indico, emocional, mas a gente sempre está conversando e ela vem melhorando bastante. Ela já não sente mais dores no corpo, só de vez em quando, principalmente quando tem recaídas emocionais mesmo. Isso daí é comum. Excelente. Excelente. Olha, a Joelma comenta aqui, ó. É verdade, hoje percebo melhor a resposta do meu corpo quando não estou bem. Isso é um exemplo de nível de consciência, né? Quando a gente percebe assim Exato. uma dor, um desconforto, uma tensão, às vezes até na nossa postura corporal mesmo, às vezes a gente percebe assim um ombro pesado, um ombro tenso, né? Então, aí, quando você tem esse nível de consciência, de autoconhecimento mais desenvolvido, você rapidamente percebe, olha, eu tô tensa hoje, esses dias tá difícil para mim, né? Aí você consegue trabalhar um alongamento, tentar fazer alguma coisa que compensa essa carga, né? Isso é muito importante, porque imagina, usando o comentário da Joelma, né? Você tá lá, o seu corpo tá te dando sinais e dá hoje, dá amanhã, dá uma semana, dá um mês, dá 6 meses e você não tá ouvindo. É. Ele fala e você não ouve, o que que ele vai ter que fazer? Vai ter que gritar. Vai ter, acho que eu falei, E vai aí a mostrar, dor vai te fica mais mostrar, forte. né? Exatamente, né? Então, É. como o autoconhecimento, que o mindfulness trabalha bastante, ele vai contribuir para que você haja prontamente, né? Que você tome uma ação prontamente para o seu corpo sofrer o mínimo e para você, ao mesmo tempo, estar cuidando das suas emoções e da mente, né, Ju? Porque senão é como o que a Amanda falou, né? Vira uma bola de neve. Um influencia o outro, que influencia o outro, e vai somando, somando, somando. Quando você vai ver, você já se perdeu nessa bola e não sabe o que que é o que primeiro, o que que vai tratar primeiro, né? Então, essa consciência é muito importante para a pessoa Olha, saber exatamente o que está acontecendo. ó, Ana Lúcia está dizendo aqui, ó, exatamente, quando fico nervosa, o corpo fica todo tenso e travado. Dá uma dica da fisioterapia, Ju, para Ana Lúcia, quando ela percebe, por exemplo, depois eu dou uma dica aqui do meu lado,
Dá uma dica aí para ela, né? Quando ela fica nervosa, ela percebe que o corpo fica tenso e travado, o que ela poderia fazer assim? A gente sabe que não pode, você não pode recomendar grandes coisas, porque as pessoas precisam de uma avaliação, você precisa ver, mas uma coisinha sutil, que talvez lá no dia a dia dela ela possa fazer quando ela percebe isso para dar uma liberada. Precisa ver onde que seria essa tensão, né? No caso, se fosse na coluna, por exemplo, ela deveria deitar numa cama e abraça as pernas, e aí volta e abraça mais um pouquinho, volta, fazer uma série de repetições, deitada mesmo, puxa, segura, puxa o ar durante 2 segundos e volta, aí puxa o ar e volta, aí abraça a perna, puxa o ar e volta. Umas 10, 15 repetições já vai ajudar bastante a coluna, tá? Isso daí, agora se for pescoço, já seriam outros movimentos, mas assim, no geral, trabalhar assim com movimento e trabalhar com a respiração junto. Isso daí também quando a gente trabalha com a respiração junto, parece que flui assim, ó. É bem interessante também. O Beto está falando isso, né? Ó, além do alongamento, relaxamento, é muito importante a respiração. E eu achei legal que Exato. nesse exemplo você mencionou, né? Sim. Porque a respiração ela vai te dar uma consciência e de tempo também, né? Não só para contagem, mas para você, enquanto você respira, você conectar com o seu corpo, você sentir esse alongamento, né? Você sentir que está alongando a área onde você tem maior tensão. Que essa é a minha dica do mindfulness, né? Para as pessoas que estão aqui, vocês podem procurar, por exemplo, em alguma fonte confiável. No YouTube tem fontes confiáveis nesse sentido, da técnica body scan, o escaneamento corporal. É muito Eu bom. aplico isso nas minhas técnicas, nas minhas sessões, é uma técnica excepcional, né? As pessoas descobrem tensões onde elas nem imaginavam que tinham, né? Cá, desculpa te interromper, é só para te perguntar. Quando eu fazia o body scan, na região que eu tinha mais tensão, eu sentia a região gelada. Eu Olha que sentia um interessante. frio, frio mesmo, assim, como se. Aham. Sabe quando a gente tá com a mão na região e a gente tira e fica aquele gelo? Era mais ou menos essa sensação que eu tinha, de sempre na região de tensão. E às vezes eu tinha uns espasmos, assim, na região também. Isso é comum as pessoas relatar ou é só comigo que acontecia? Isso é muito da percepção corporal de cada um, né? Tem gente que vai ter formigamento, tem gente que não vai ter nada disso, mas vai sentir esse tipo, como se fosse soltar, assim, né? Então, isso é muito, muito subjetivo, varia bastante, mas funciona muito observar, né? Era muito Observar. interessante. A E era Amanda no está body dizendo, scan. não, ele é excepcional. É, É. eu ia citar aqui um exemplo antes de ler o comentário da Amanda, né? Tem gente que percebe tensão na língua, não é nem maxilar ou mandíbula, né? A tensão na língua, né? Quando a gente faz o exercício. Então, assim, um exercício super efetivo, quando ele vai associado com a técnica de respiração, é excepcional. As pessoas podem fazer só o body scan? Podem fazer. Mas é só para entender o conceito, porque só fazer um body scan guiado vai ajudar a pessoa a identificar a tensão, mas é no amparo das sessões de mindfulness que a gente consegue entender a Claro. origem para essa tensão, né? A Amanda diz aqui, ó, sinto dificuldade em sincronizar a respiração com os exercícios. E aí a minha dica para Amanda é calma e paciência. Precisa trabalhar a concentração e o foco, né? Então, por exemplo, no caso dela tá fazendo exercício que você orienta ela, né? Então ela tem que fazer, ela tem que ouvir você dizendo o exercício que ela tem que fazer. Respira, por exemplo, quando dobra a perna, pega a perna, dobra, chegou no peito, esse exercício que você recomendou de relaxar, né? Abraçou aqui o joelho, ó, solta o Solta ar o ar. e relaxa. Então, às vezes é escutar o comando e repetir ele mentalmente, porque a ansiedade faz atropelar todos os comandos. Então, é tranquilizar mesmo, ouvir o corpo, ouvir a recomendação, falar mentalmente a recomendação da físio, que funciona, né, Ju? Oh, muito, funciona muito. São casos de bandeira amarela, né? Amanda provavelmente é uma bandeirinha amarela. A gente chama Olha, carinhosamente a gente chama, a gente classifica, né? E a gente tem que trabalhar muito com a respiração para poder ajudar e tirar essa ansiedade, para a pessoa poder fazer o tratamento, fazer o movimento correto, com a carga correta, para poder ganhar esse alívio de dor. E a respiração ajuda bastante nisso, bastante mesmo.
Legal. Eu queria saber aqui das pessoas que estão com a gente, vocês estão gostando? O que a gente comentou aqui O hoje com coraçãozinho vocês, né? amarelo. Vai ajudar um pouquinho, vai ajudar vocês a acordarem amanhã com um pouquinho mais de compreensão e de consciência sobre o assunto da dor? Conta pra gente, a gente quer muito saber. A gente vai caminhando aqui para o fim da live, mas a gente quer muito saber aí um feedback de vocês, saber se vocês gostaram, se as dicas que a gente deu aqui, ó, se vocês vão aplicar. A gente quer muito saber. Comenta aqui pra gente. Então foi assim, né? A gente falou aqui, enquanto eles. Daqui a pouco eu leio aqui os comentários. Uhum, A gente falou então aqui hoje, né, Ju, só para repassar, a sim, importância da consciência corporal no aspecto da dor, né, para entender esses componentes físicos e emocionais durante o tratamento da fisioterapia. Você sim. gostaria de falar alguma coisa? Mais alguma Não, coisa? não, nada de diferente, só que realmente a gente precisa tratar, sim, o físico, precisa encontrar o problema, né, a causa do problema, que normalmente são os pensamentos de vértebra, de raiz nervosa, na verdade, né, as obstruções das vértebras, ou de alguma outra parte do corpo também, ombros, joelhos, né, e tentar descobrir se há um componente emocional que está interferindo nisso. E tratar corretamente tanto o físico quanto o emocional, para que o tratamento evolua, consiga realmente ter uma evolução efetiva para a pessoa poder depois aprendendo a fazer o movimento, eu costumo falar que vai ser o remédio para a vida. Depois que a pessoa aprende o movimento, que faz essa desobstrução, ela consegue já fazer sozinha em casa. E aí, tratando o emocional junto com o físico, aí flui. Vai que vai, né? É. E a respiração, né? O exercício de respiração, mindfulness, que dá para a pessoa esse componente de consciência mais alto, de conexão do corpo, né? Fazer essa ponte, né? A respiração que vai conectar o corpo e a mente vai fazer com que ela tenha um rendimento muito maior de um tratamento fisioterápico, por exemplo, né? Ela Sim, vai tirar sim, pleno proveito do tratamento que você orienta. exatamente. Ó, Exatamente, é isso. os feedbacks, ó, a Cris está falando que sim, muito que a gente ajudou, né? E os conselhos que a gente deu serviu bastante, se eles se identificaram. A Andrea disse sim, sempre muito bom ouvir essas dicas. É, temos aqui carinhas com coração. A Kátia diz, eu acho que tem um pouco de bruxismo, pois quando estou tensa, eu prendo o maxilar. Olha, a Muito primeira coisa comum. é ter a consciência de que provavelmente ela tensiona. Agora, o que você precisa fazer, Kátia, é encontrar o seu caminho de liberação dessa tensão, né? E relaxar, porque a tensão essa tensão nessa região, ela pode te trazer muitos danos, prejuízos físicos, né? Tanto da parte mais odontológica, né, Ju, quanto da parte cervical, não? Um influencia muito o outro, inclusive, né? A parte cervical influencia muito na TM e vice-versa. Então, assim, existem manobras, né, que a gente consegue liberar, melhorar essa tensão, de ATM, principalmente, e alivia bastante o bruxismo, mas precisa descobrir a causa emocional. Porque se você não consegue descobrir a causa emocional, a gente libera, libera, libera e ela sempre volta. Isso aí é muito Uhum. comum. Eu trabalho muito com ATM, já tive diversos pacientes de ATM que melhoraram muito, mas que acaba voltando por conta do componente emocional. É Olha aí, muito então nós comum. vamos ensinar a Kátia a buscar os caminhos dela para liberar, né? Olha, Dé diz, boa noite. Pelas falas, percebo que nosso corpo se comunica em todo o tempo com o cérebro. Muitas vezes estamos no automático e só percebemos que o corpo sente, o que o corpo sente, quando realmente chegamos no limite. Realmente isso pode acontecer, mas o que a gente quis trazer aqui, né, é que isso pode acontecer antes. Está ao alcance de todos nós não chegarmos nesse limite. Porque chegar Exatamente. nesse limite é levar o corpo ao extremo do sofrimento e é isso que a gente não quer. E essa é a proposta de hoje, né? Ajudar a gente a entender que dá para parar antes. Dá para parar através da técnica de mindfulness e dá para parar antes com o auxílio da fisioterapia. Infelizmente, no Brasil, né, Ju, a gente tem uma cultura aí, a precificação das coisas. A gente sabe que aqui no Brasil a vida é dura, a gente Sim, entende, mas às vezes a gente só busca ajuda
no limite realmente. E às vezes não é nem por uma questão de não ter recurso financeiro, a gente sabe que às vezes é por um problema de prioridade. E a Então, consciência vai ajudar a gente a estabelecer a prioridade e correta, vou né? te falar quantas vezes as pessoas, o quanto que as pessoas não gastam de dinheiro com medicação, com tratamentos aleatórios sabe, que na verdade não está resolvendo a causa do problema. Né? Então, assim, nossa, já tive inúmeros pacientes que gastaram horrores com tratamentos, e aí quando vem, passa numa sessão que a gente consegue ganhar desobstrução em uma, duas sessões, tem um resultado assim de, sei lá, 80% menos dor em uma, duas sessões, a pessoa fala, nossa, por que que eu não conheci isso antes? Por que que eu não tratei isso antes? Então, essa coisa da precificação realmente é uma coisa, assim, é uma cultura muito ruim que nós temos, né? Porque se você for calcular o que você já gastou durante a sua vida, o que que vale a pena, né? Você buscar o que realmente faz dar resultado, encontrar realmente a causa do problema e tratar aquela causa do problema, tratar o fundo emocional que interfere, tratando tudo de forma correta, você vai gastar muito menos, né? Na E eu verdade. quero deixar aqui uma cerejinha do bolo para vocês, que é muito legal essa conversa, porque a gente tem aqui insights interessantes, né? Quando a gente se comporta como você mencionou agora, Ju, né, que a gente gasta com várias outras coisas, é como se a gente buscasse paliativos em vez de onde a gente sabe onde está a solução. Isso daí é simplesmente a consequência de ficar se comportando, sendo conduzidos pelo nosso inconsciente. E tem aquele componente que eu falei antes, né? Você está rejeitando, evitando o contato com essa manifestação. Exatamente. Você faz o quê? Você tem um prejuízo de não ter um nível de consciência adequado. Então, você é como você, não tenho exatamente uma dor, não preciso exatamente de um tratamento. Aí você vai nos paliativos, você vai. Só que isso é muito ruim, tanto porque você vai jogando dinheiro pela janela, quanto porque o seu problema vai aumentando e você não tem o cuidado que você precisa. Então, gente, muita atenção a isso. Às vezes, né, a gente é prejudicado até financeiramente por não ter um nível de consciência bem desenvolvido. É muito difícil a gente se conectar com a dor e se conectar principalmente com a causa da dor. Às vezes a gente quer Uhum. esconder essa causa da dor e quando ela chega, a gente não quer que ela volte, né? Só que, na verdade, ela tem que voltar para a gente perceber e acolher e deixar ir, Exatamente, né? exatamente, ó. Vou ler aqui uns comentários antes da gente encerrar, foi muito bom. E aqui a Cris diz, né? Os feedbacks ainda, né? Sim, as causas são muito importantes, né? A causa da dor, do sofrimento. A Kátia diz, o tema é bem interessante mesmo. A Rose diz, esse tema é ótimo, obrigada por esse aprendizado, obrigada a vocês por estarem aqui. Parabéns pelo interesse por esse tema. Isso só demonstra que vocês se importam com vocês, né? Vocês querem um caminho para a solução, vocês querem um caminho para o autoconhecimento, para o autocuidado, e a gente fica muito feliz de estar aqui e contribuir com isso. A Cris diz, como já havia falado, sou ansiosa, problemas emocionais me trazem dores, cansaço, que ela fala que se sente cansada também. Beto bate palma, agradece. A Cris continua assim, já tive esse problema de bruxismo. A Dé diz, o tema é fundamental para vivermos mais leves. Muito bom, Dan. Também, diz a Amanda, a Kátia disse que entendeu certinho a questão dela encontrar os caminhos dela para a liberação, ela agradece. A Cris diz, hoje este problema já superei, porém outros surgiram. E vão surgir, Cris. A vida é isso, né? A vida ela não é linear. A vida é assim, ó, a gente está para cima e para baixo, sempre buscando estar no equilíbrio da corda. Exatamente. E é isso, né? Maturidade, é maturidade. A vida adulta é assim mesmo. A É gente vai superando. reconhecer, exatamente, é reconhecer, deixar vir e deixar fluir. É isso. É o ciclo Exato, da vida. exato. Olha, também aqui, ó, a Kátia diz, muito interessante. Luiz Eduardo diz: a compra ocorre por dois motivos: apenas dor, necessidade ou prazer, desejo. Por prazer, desejo é muito mais fácil vender e gastos com saúde são por dor, necessidade. Por isso é mais difícil vender sessões. É isso aí. Tem aquela questão que a gente comentava, né? Mas o bom é que a gente trabalha aqui com um público
interessado, né? Um público que gosta do conhecimento, um público que está, eu diria assim, num nível superior, né? Não está Sim. naquela parte mais básica da relação profissional. Então, acho que aqui a gente tem pessoas que estão um passo adiante nisso, né? E isso é muito positivo. A gente fica muito feliz com isso. A Amanda diz: as pessoas têm o costume de tratar o que é físico e deixar o emocional de lado, achando que não tem importância e que não afeta o físico. Incrível esse tema, parabéns vocês por tanto. Joelma, manda palmas. Kátia, Ah, que parabéns gostoso. também. Ana Lúcia, parabéns. Esse tema é crucial para nossos dias. Aí a Rosimeire, a Ju tratou a minha mãe, viu o quanto é importante esse tratamento. Ela ficou ótima. Olha que legal, Que Ju. gostoso. Obrigada, Rose. Que gostoso. Tem muitos pacientes meus aí Que falando. legal. Fico Muito super feliz e gostoso. honrada de ter Amei, eles amei aqui realmente amei o hoje. feedback, amei. Muito bom mesmo. Que legal, que bom Muito legal. que a gente pôde ajudar. E acho que eu tinha aqui uma frasezinha para o nosso encerramento, mas eu vou mudar ela exatamente agora. Eu acho que a nossa frase de encerramento vai ser o seguinte, né? A seguinte: quando a gente cuida mais do emocional, né? Quando a gente cuida do nosso emocional, a gente aprende a cuidar melhor do nosso físico. Você concorda, Ju? Totalmente, totalmente, totalmente. Eu vejo isso na prática todos os dias. Todos os dias. E não Perfeito. é assim um cuidado físico em detrimento do emocional e vice-versa, E né? Isso não vice-versa. significa, por exemplo, que agora as pessoas têm que ir para o mindfulness e deixar a físio, ou ir para a Não, físio e um complementa o não. outro. Exatamente. A causa física é real e a causa emocional também é real. Se você não tratar um e não tratar o outro, um vai sempre ficar aquém. Exato. Ó, o pessoal aqui concordo, gostei muito, obrigada, parabéns, Que perfeito. bom. É isso, Obrigada, gente. Muito gente. obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui. Um prazer enorme receber tantas pessoas que me seguem lá no Perceber e Acolher, quantas pessoas que estão aqui pela anfitriã Ju também, né? Que somos as anfitriões da live. Muito bom. Parabéns, Ju, pelo seu trabalho, pela sua paixão pelo seu trabalho, pelo Obrigada. carinho que você tem a cada Obrigada, Cá. atendimento, que os seus pacientes continuem se sentindo aí muito bem cuidados e amparados. Eu estou aqui à disposição deles para o que precisar. E é Sim, com muito bom ter certeza. contato de fisioterapia em São Paulo, porque os meus atendimentos são online e às vezes a gente precisa dar uma Sim. sugestão, dar uma recomendação, para mim isso é muito importante, então eu fico muito feliz também da gente ter essa parceria daqui para frente. Eu estou à Eu disposição, que estou te à disposição do que agradeço. você precisar. Eu que te agradeço pelo convite, por esse tema incrível que eu sempre gostei muito. Eu sou muito fã do Mindfulness, sou muito fã do seu trabalho, estou amando perceber e acolher, eu estou acompanhando super de perto, estou amando mesmo, assim, de verdade. Pode ter certeza que você vai ter bastante gente aí te visitando, online, mas Muito visitando. obrigada. Muito Muito obrigada. bom. Foi um prazer enorme, assim. Ia ser um prazer enorme trabalhar com você e falar sobre esse Total. assunto. E o fato de você ser uma entusiasta do Mindfulness só trouxe mais brilho para esse momento. Então, Que legal. muito obrigada de verdade. Eu que E a nossa agradeço. parceria É segue um por muito tempo. crescimento. Ah, com certeza. Com Muito certeza. obrigada, obrigada a E todos. A obrigada. gente vai se despedindo por aqui. Excelente noite para vocês. Parem um momento antes de dormir. Abracem o joelhinho de Respira. vocês, alonguem, relaxem, E respirem, que respira. vocês vão acordar melhor amanhã. Com certeza. E façam isso logo que acordar também. Ó, o celular caiu de novo, ele ficou até emocionado. Não tem Muito jeito. obrigada, Ju. Um beijo, gente. Obrigada, gente. Beijão para todos. Muito obrigada mesmo, de coração. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.